Precisão de mais chuva acende um sinal de alerta para novos deslizamentos. Aqui na capital, por exemplo, o número de moradias em áreas de risco aumentou 20% em 11 anos. E em toda a região metropolitana, são 750 mil casas em áreas de risco. O Giba Bergamin está em Mariporã e conversa com a gente. Boa noite, Giba. Oi, Tramontina, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Mariporã, uma cidade que cresceu pertinho da Serra da Cantareira e, infelizmente, muitas construções irregulares foram sendo levantadas na beira da serra, em áreas de morro com vegetação. Choveu, é um perigo. Vamos reforçar os números que você falou aqui na tela. 750 mil residências em áreas de risco em toda a região metropolitana. Só na capital, 172 mil casas nas mesmas condições, sob o risco de deslizamento, por exemplo. Aqui em Mariporã, algo em torno de 3.200 casas. As pessoas que vivem nelas, sempre quando chove, morrem de medo de deslizamentos porque estão em áreas de risco também. Francisco Morato, Franco da Rocha, tivemos tragédias horríveis nos últimos dias, mas aqui em Mariporã eu estive há 6 anos mais precisamente, por conta de uma tragédia. Eu e o Alexandre Calado voltamos na mesma região para saber como está a situação dessas pessoas. Será que mudou muita coisa de lá para cá? É isso que nós vamos conferir agora. O Parque Náutico é um bairro que cresceu bem numa encosta de morro, em Mariporã, ao norte da região metropolitana. São casas e mais casas. Em março de 2016, uma tempestade provocou deslizamentos na região, deixando mortos e desaparecidos. Essa daqui é a Rua do Inverno, em Mariporã. O pessoal que mora por aqui contabiliza algumas tragédias que já aconteceram. Esse é o topo do morro. Toda vez que chove, todo mundo fica com medo. Por esse motivo, aqui dá para ver que o solo dá sinais de um possível deslizamento. E a gente está bem no topo do morro. Olhando para lá, a gente vê a quantidade de casas construídas na encosta. A Eliane não esquece nunca daqueles dias terríveis, quando vários vizinhos morreram. Aí a gente só escutava grito de socorro. Bastante gente desceu do bairro, desceu para tentar ajudar. Tinha gente viva ainda, só que não podia porque o barco começou a dar trinca de novo. E infelizmente aconteceu a tragédia. Na época, por causa dos riscos, ela teve que sair de casa. E sem opção de moradia, voltou para o mesmo lugar. E paga o IPTU rigorosamente em dia. E aqui está interditado ainda. Só que, porém, está interditado, só que chega o imposto todo ano para pagar. A Jomara também guarda as más lembranças. E diz que de lá para cá, pouca coisa mudou. A gente não tem onde morar, a gente tem que ficar por aqui mesmo. Esse aqui é o ponto mais atingido na tragédia de 5 anos atrás. Tem construções, gente morando, e aqui é o que restou da casa onde morreu uma família inteira. Sobrou também esse alerta, escrito na época. Na capital, um mapeamento da Defesa Civil mostra que a quantidade de moradias em áreas de risco aumentou 20% entre 2010 e 2021. A situação se agravou nas regiões do Boi-Mirim, na Zona Sul, no Butantã, na Zona Oeste, e em São Mateus, na Zona Leste. Nas outras 38 cidades da região metropolitana, existem hoje 578 mil casas em áreas de risco. Quase 6% em locais de risco alto ou muito alto, de acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Em Santo André, por exemplo, são mais de 100 mil casas em áreas de risco. Em Mauá, 22 mil. Franco da Rocha, 19 mil, e Francisco Morato, 6.700. Para este pesquisador do Laboratório de Riscos da Universidade Federal do ABC, não basta agir depois do desastre, é preciso investir em prevenção. O risco é um passo anterior ao desastre. O desastre é a materialização do risco. Foi depois que eu não consegui fazer nada, ou não tive uma ação antecipatória ou preventiva, eu não consegui prever o que ia acontecer, eu tenho um desastre. O diretor da Defesa Civil Estadual diz que existe um plano preventivo, mas que nem sempre é possível evitar a tragédia. A gente reforça essa necessidade de, verificando esses sinais, trincas nas paredes, trincas no chão, janelas e portas que se emperram, postes e árvores inclinadas, muros embarrigados, que procurem os órgãos de defesa civil municipais no telefone 199 e também os órgãos de emergência, Polícia Militar 190 ou Corpo de Bombeiros 193. Apesar do medo de deslizamentos, quem vive numa área de risco não vê outra opção a não ser rezar.
Busco por todos, né? Que não aconteça nada, né? A gente perguntou para a Prefeitura de Mariporã que ações preventivas estão sendo desenvolvidas nas áreas de risco da cidade e também sobre a situação dos moradores que dizem que vivem em áreas interditadas recebendo o carnê do IPTU. Mas não tivemos resposta. A Defesa Civil do Estado afirmou que é de responsabilidade dos municípios vistoriar casas em áreas de risco, fazer intervenção e evacuação dos imóveis quando for o caso.